Shalom, shalom, meus amigos. Pastor Paulo Nascimento falando. Começamos o nosso segundo podcast hoje do Falando de Bíblia e eu tenho como entrevistado meu amigo pastor Marcos Lima. Amém. Hoje vai ser uma entrevista polêmica, uma entrevista quente, totalmente diferente do que vocês já viram aqui no Falando de Bíblia, sem perder a essência. Você já conhece o nosso canal? Já se inscreveu? Já apertou lá o sininho? Compartilha com alguém. Nós estamos aqui envolvidos nesse projeto para esclarecimento e hoje nós vamos falar como desconstruir uma ideia de um falso profeta, como identificar um falso profeta e um falso ensinamento. Pastor Marcos Lima já foi pregador itinerante, hoje é pastor da Madureira, é empresário de sucesso e eu louvo a Deus pela sua vida. Amém. Pastor Marcos Lima. Como é que você está? Tudo bom? Boa tarde a todos. Sexta-feira chegou, finalzão de semana. Isso é muito importante. Então, obrigado pelo seu convite. E a gente aqui vai esclarecer, né? Porque a gente está vivendo um evangelho que não coaduna com o evangelho raiz, né? Então a gente veio aqui para esclarecer, né? Dizem que eu tenho fama de polêmico. Eu não sou polêmico, simplesmente eu não faço parte da panela do jogo. Então quando você bate de frente com o sistema ele tem a ideia de te desmoralizar, de fazer com que você seja uma pessoa mal vista, para que as pessoas não tenham credibilidade naquilo que você fala. Então já conheci como é que isso funciona. Então vamos lá, minha gente, ó. Eu peço a você que compartilhe com alguém. Esse é o nosso Falando de Bíblia número 2 podcast. E a nossa referência bíblica para hoje é Mateus capítulo 7, verso de número 15, que diz assim: Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Verso 16, eu só vou ler a primeira linha, que eu acho assim, muito interessante. Por seus frutos os conhecereis. Verso 21 do capítulo 7. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, palavras de Jesus: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Amém. Pastor Marcos Lima. Sim. Você acredita que a igreja atual ela ouve a voz do Espírito Santo com clareza? Bom, a igreja atual, você está diferindo, no caso, separando, você está falando por um todo ou por pessoas sérias? Perdão. Vamos lá, a gente, como disse Agostinho de Hipona, a gente tem a igreja física, certo, né? E você tem a igreja organismo. A igreja certo. Física a gente fala dos templos, das denominações, e na igreja organismo a gente fala cada um de nós como membro do corpo. Participação ativa na terra como representação de Cristo. E esse corpo ouve a voz do Espírito Santo? Alguns sim, outros não. Essa é a grande verdade. Por quê? Porque a igreja hoje, ela se tornou um meio financeiro, né? Você vê que existem igrejas aí que custam 5, 6 milhões. Então, isso acaba despertando em pessoas, porque assim, é complexo no sentido. As igrejas raízes não eram a intenção de fazer uma igreja faraônica. Quando eu fiz o curso de psicanálise comportamental, existe uma coisa que eu aprendi e isso eu guardo até hoje. O ser humano ele é pego por aquilo que ele enxerga, ok? Então, assim, a igreja, no total, quando a gente fala da igreja, a gente fala de pessoas sérias. Quando a gente fala de pessoas que abrem templos para se beneficiar financeiramente daquilo que ele está fazendo, pelo reino aquela pessoa ela não é uma pessoa séria. Por que eu falo isso?
porque eu tenho vou fazer 51, estou fazendo 51 anos hoje, sexta-feira, graças a Deus. Parabéns. Obrigado. Eu vim de uma época que as igrejas tinham ação social. Elas tinham um quarto reservado que ele guardava mantimentos para agariar fundos para pessoas que não tinham condições financeiras. Inclusive até minha mãe e meu pai, quando meu pai, a gente estava fazendo obra lá em casa, na época dos anos 70, nós fomos sustentados pela ação social da igreja. Eu achava muito legal aquelas irmãs passando de porta em porta, pedindo 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, e a gente contribuía, né? Então, hoje você não vê isso em algumas igrejas. Você vê o camarada criando eventos faraônicos para levar fulano, ciclano, para ver se enche a igreja. Hoje você tem gente, não estou falando por um todo, não estou generalizando, estou falando algumas pessoas, que a gente que estuda o comportamento, a gente consegue perceber quando aquela pessoa está usando de má fé diante do reino, quando ela está usando de uma honestidade, atendendo aquilo pelo qual ela foi chamada. Então, assim, quando a pessoa ela é séria, ela enxerga um ser humano como ovelha. Agora, quando ela não é séria, ela enxerga um ser humano como números. Aí, dentro dessa sua fala, a gente entende que há uma descaracterização daquilo que é o chamado real da igreja. Exato. Como corpo ativo de Cristo na Também. terra. Pra você ter uma ideia, o meu cunhado, ele é batista tradicional. Ele acha engraçado tudo isso que está acontecendo. A Igreja Assembleia de Deus hoje perdeu a sua identidade. Em que sentido? Você se converte hoje, aí amanhã tu aluga uma lojinha, Paulão, e aí você compra meia dúzia de cadeira, aí você bota uma placa lá, venha como está, permanece como pode. Assembleia de Deus, favo de mel. Assembleia de Deus, Jesus foi ali e já volta. Assembleia de Deus, os últimos dias. Então, assim, cada um traça a sua marca usando o rótulo Assembleia de Deus. Entendi. Então, quer dizer, virou uma bagunça, porque você não existe um critério. O que eu tenho que fazer para me abrir uma igreja? Eu vou ali, tiro o CNPJ, faço lá uma papelada lá, moço lá, é um nome que se dá, que tem que ter carta de aditamento, pessoas ali assinando. Acabou. Eu me lembro de uma vez um pastor, que hoje não é meu amigo, já foi um amigo, ele fez lá, se rebelou contra a igreja na época, pediu ajuda, comprou um galpão, depois botou todo mundo para fora da igreja dele, depois pegou e vendeu o galpão. O galpão era dele. Então, assim, muita coisa que acontece, eu não falo no termo do que aconteceu com os outros, eu falo com aquilo que eu vivi, com base do que eu vivi, das coisas que eu vi acontecendo. Então, assim, eu percebo que as pessoas usam Bíblias, tá, isolam alguns versículos para tentar se beneficiar. Paulo sempre deixou nos alertado que o amor é o dinheiro, a raiz de todos os males, por ele muitos se corrompem. O que é corrupção? É quando você se beneficia de algo ilegal. Então, assim, só que as pessoas parecem que não querem saber. Agora surgiu uma nova vibe, não sei se você está ciente, de guru espiritual, de coach espiritual. Deixa eu ser seu coach espiritual. Tem um rapaz aí que ele se converteu recentemente e aí ele faz uns eventos, todo dia ele vai para o YouTube, bota umas frases de efeito e ali ele começa a falar do que todo mundo já fala, do que o pastor dessa pessoa já falava para ela. Só que o cara é boa pinta, é um cara solteiro, playboyzão, sabe? E aí o camarada começa a deixar seu coach espiritual. E ele foi 10 anos, 5 anos, estava namorando uma mulher mais velha do que ele, nem a mulher nem crente era. E de repente ele pegou, ele abriu agora ele faz um evento, né? Um tal de Nitro, aí sei lá, Nitro X10. E o cara vai lá, eu vou perguntar para ele lá se que igreja que ele era, que pastor da onde. Ele não é pastor, não é nada. Ele tá errado. Não, por que ele não tá errado? Porque ele tem púlpito que sustenta ele. Infelizmente, enquanto você tiver pessoas que se deixam atrair, se deixam seduzir. Coach espiritual. Agora a moda é essa, vai pegar e tá pegando. E você vai ter sempre um público para ouvi-lo, para segui-lo. Se tem uma coisa, Marcos, que me chama a atenção nesses últimos dias,
é que a gente, lendo a Bíblia, fazendo um comparativo entre as manifestações de Deus no passado, eu estou lendo com uma turma muito abençoada agora o livro do Êxodo, terminamos ontem e hoje começamos em Levítico. A tônica de Deus falando com Moisés, a galera que sempre fala de uma experiência, porque eu fui no monte, as folhas pegaram fogo, o monte se acendeu. A sarça, quando acendeu para Moisés, ele foi lá e libertou um povo do Egito. Os caras não libertam nem eles mesmos, nem os próprios pensamentos. Meu amigo, e tem coisas, por exemplo, eu sou divorciado. A opção de escolha é sua. Você casa com quem você quiser. A partir do momento que você é pastor e teu relacionamento não deu certo e você se divorcia, você está limitado diante da igreja a fazer coisas que antes você poderia fazer um casamento, você não pode fazer mais. Você poderia dar uma palestra para casais, você está divorciado, você quebrou o vaso, entendeu? Então, qual é o nível de experiência, de exemplo você vai ter? A única coisa que resta para um pastor divorciado é simplesmente ele pregar. Porque pregar, além de você estar num púlpito, você pode dar um folheto no meio da rua que você está pregando. Sendo que a partir do momento que você se divorciou, acabou, amigão. Você escolheu errado, o problema é seu. Aí você vê pastor divorciado abrindo igreja. Você vê pastor divorciado fazendo casamento. Você vê pastor divorciado dando palestra para casais. Aí sabe qual é o artifício que o cidadão usa, o cara de pau usa? Não, porque eu fui traído, né? Não, meu amigão. Ou foi traído ou traiu, não interessa. Está divorciado, quebrou o princípio. Sendo que isso, por que isso está normal? Isso está normal, por quê? Porque tem povo para poder atender eles. Porque a partir do momento que você bota uma igreja, você já diz que você é divorciado e tem povo lá para te ouvir, o que vai te recriminar? Aí entra o cerne legal da pergunta. O Espírito Santo ainda fala nessa igreja? Fala com esse povo? É interessante a gente perceber... As pessoas confundem quadro emocional com presença de espírito. Se eu pegar e te contar uma história triste com fundo musical, eu te arranco lágrimas. Quando você vê um filme, vem lá escrito assim, esse filme ele é dramático. Tem um momento do filme que você vai se emocionar. Esse filme é de terror, ele vai te assustar. Esse filme de ação, ele vai te deixar, vai aumentar a tua adrenalina. Então, assim, isso é nível de comportamento do ser humano. Sendo que hoje ninguém quer saber de ler Bíblia. Acabou. O pessoal quer tudo mastigado. O pessoal quer que você chegue na igreja. Hoje, por exemplo, nada contra. Existem os telões lá que bota lá o versículo da Bíblia. Você vai na Bíblia para a igreja para quê? Não há necessidade mais. Por quê? Porque o cara que vai pregar, ele está ali e atrás tem um telão lá, botando um versículo. Isso é legal? Legal. Mas isso é para gente que não é novo, que é novo convertido, isso é para gente que não é crente. A gente que é crente tem que levar a Bíblia para a igreja. Você acha que o povo hoje não dá tanto valor assim à Bíblia? Acabou Bíblia e harpa. Acabou. A harpa, culto que tem hino da harpa é coisa de cafona. É mesmo? É. Acabou. É ministério de louvor. Pô, mas tem coisas que não dá para mudar, né? Porque a harpa sabe o que eu acho engraçado? Então vamos lá, então. Do movimento pentecostal. Eu já frequentei terreiro de macumba. Sério, mano? Sério. Acabei de fazer seminário, sei que me deu um surto, saí do seminário e fui pro terreiro de macumba. Eita lá. Tava apaixonado por uma menina, a avó dela era mãe de santo, e aí me lasquei. Meu amigo, por que a macumba não muda? Por que os espíritas de mesa não mudam? As mesmas roupas, os mesmos despachos, as mesmas sessões espíritas. Mudou? Não mudou, só a mesma coisa. Por que só a gente está mudando? Eu tenho uma resposta para isso. À vontade. Entendeu? Você gosta de vinho? Rapaz, não sou fã. Então, você vai falar mal do vinho. Mas se você gostasse do vinho? Provavelmente falaria muito bem. Então, aquilo que eu não critico, por que Jesus batia nos fariseus? Porque aquilo que me beneficia, eu vou estar defendendo. E aquilo que não me beneficia, eu critico. Era esse o problema entre Jesus e os fariseus. Então, quando algo te beneficia, você jamais vai criticar. Porque te beneficia. Agora, quando é algo que não te beneficia, você vai e você critica.
Aí o que acontece? Eu estava falando aqui de Atos 13. Lucas vai trazer uma narrativa em capítulo 13 de que o Espírito Santo ele falava com a igreja. Separai a Saulo e a Barnabé para a obra que os tenham selecionado. Antigamente, você vai lembrar disso, quando ia se fazer um trabalho na igreja, seja de congresso de juventude, aniversário da igreja, aniversário do círculo de oração, as pessoas iam orar perguntando a Deus quem que nós vamos trazer. Quem é que o Senhor quer que pregue aqui? Qual é o tema do congresso? Paulo, não vai muito longe. Se você é um apreciador de Bíblia, a história da arca que vem no carro de boi, Deus chamou a atenção do povo por quê? Deus queria que houvesse princípios. Qual era a modernidade? A arca ir no carro do boi. Qual é o princípio? Ser levado nos ombros. Então, esses paralelos, eles estão sendo extintos das nossas igrejas. As mensagens de triunfalismo. Então, assim, o camarada, ele constrói uma igreja e, de acordo com a visão dele, ele vai criar a igreja dele e ninguém tem nada a ver com isso. E atrás dos melhores métodos. Exatamente. As pessoas estão confundindo a igreja até mesmo com uma empresa, né? Acha que o resultado, aí, meta... Eu vejo pessoas falando assim, por que Deus permite esses falsos profetas? Não, a Bíblia te avisa. Você que não lê Bíblia. A Bíblia diz assim, aquele que o avisado vê o mal e se desvia, mas o tolo sofre. Então, nós vamos à segunda pergunta. Nesse sentido... Falo muito, né? Tá faltando discernimento? Ou tá faltando coragem para se levantar, denunciar, falar? Como é que você enxerga essa utilização vulgarizada dentro dos movimentos, tanto no pentecostal como neopentecostal? Qual termo você usa essa vulgarização em termos de quê? Em termos de que você percebe uma coisa que não é de Deus, certo. Uma fala que não é de Deus, certo. Um discurso que não tem Deus, certo. E todo mundo está ali ouvindo o cara, aplaudindo o cara, como se nada tivesse acontecendo. E a gente sabe que está ferindo princípios, sabe que está adulterando a porção bíblica, e as pessoas olham e parece que não há discernimento. Não. Parece que não há coragem de enfrentamento. Parece que a Bíblia não é mais absoluta, não é mais a nossa regra de fé. Será que isso hoje, de fato, o que está faltando, né? Dentro da nossa casa, dentro do nosso comportamento? Então, vale lembrar, tá? Que quem for ouvir esse vídeo, que nós estamos falando de Assembleia de Deus, o Reduto Assembleia de Deus. Sim. A Igreja Batista Tradicional, a Presbiteriana, você vê, eu sou fã do Hernando Dias Lopes, eu sou fã do... Esqueço o nome dele também, que é de lá, é o... Augusto Nicodemos Lopes. Você tá entendendo? E assim, são pessoas que a gente admira. E qual é a denominação deles? Presbiteriana. A gente não tem bons comentaristas da Assembleia de Deus. Você conhece alguma, apresenta? Hoje está surgindo. Tá. Tem uma galera que está estudando um pouco mais, está se esmerando um pouco mais. Porque assim, você só enxerga isso dentro do pentecostalismo. Mas as igrejas tradicionais estão lá, se mantendo no mesmo padrão. Já teve gente que saiu dentro de batista tradicional e montou batista pentecostal, mas eles não mudam. Rapaz, eu vi uma fala, que eu não me lembro do autor dela, mas eu admirei ele. Ele falou, a Coca-Cola sabe da existência da Dolly, mas ele não baixa o preço por causa do Dolly. O Dolly é mais baixo do que a Coca-Cola, correto? Mas a Coca-Cola continua o mesmo valor lá. Por quê? Você tem que saber o conteúdo que você tem, enquanto ele vale. Eu acho que o que enche igreja, eu falo isso para todo mundo, não é o cantor e pregador que vai lá. É o chamado de Deus sobre a vida do líder. Quando o líder não tem certeza do chamado, aí ele faz de tudo. Quer levar gente, gastar o que tem, o que não tem, porque ele não tem certeza. Ele acha que o que vai encher a igreja é quando a igreja dele vira corredor de pregador. Tem gente que você não conhece o pastor, você que sabe que todo domingo tem um pregador diferente.
Então, essas pessoas, assim, elas têm a visão, ela não tem a certeza de um chamado. Porque quando você tem certeza de um chamado, vindo uma época que os pastores vão lá, nordestino, pô, você sabe. E tá lá a igreja do camarada lá com 2, 3 mil pessoas, com 50 congregações. Gente que soube trabalhar a forma evangelística, não precisou fazer muita força, apenas abriu a Bíblia. É o que a gente tem tentado conversar com a turma aqui, sabe, pastor Marcos Lima, que a Bíblia ainda é a Bíblia e ela ainda é o suficiente, nada mais do que a Bíblia. Eu acredito que o que falta para nós mesmos hoje é, por exemplo, acreditar que a Bíblia é a Bíblia. Então, infalível, isso. Inerrante, é a palavra de Deus, não é contendo a palavra de Deus, é a palavra de Deus. Porque a teologia moderna está fazendo uns monstros que a galera que eles saltam do crer em tudo para não crer em nada. Mas o que está acontecendo? Eles estão confundindo o lado de fora com o lado de dentro. Acabou. Hoje em dia, ainda existem as igrejas sérias. Se esses pastores não segurar a onda, acabou. A gente vai ver várias igrejas aí, cada um com a sua visão de pensamento e... Por exemplo, quando eu faço a pergunta para você, se falta discernimento ou se falta coragem para a pessoa ir lá e debater. Eu vi uma situação na Alemanha, por exemplo, a questão dos debates na praça. Você chega com a sua escadinha de 3, 4 degraus, sobe nela, começa a discursar e, de repente, aquele ponto, uma vez esgotado, você desce e uma outra pessoa sobe para tentar fazer uma refutação ou melhorar a sua fala. Certo. Hoje as pessoas te veem como inimigo quando você enxerga uma questão fora. E dentro dessa perspectiva, eu acompanho a sua rede social, acompanho as suas postagens e o seu testemunho por si só, eu percebo que houve um tempo em que o amigo foi ludibriado. Ah, foi. Não só ludibriado, como também foi ferido numa questão de um falso, de uma falsa espiritualidade, onde as pessoas elas tentam te mostrar aquilo que, Deus fala só com fulano é o detentor do poder. E esses camaradas vão fazendo arruaças, vão quebrando famílias, vão quebrando empresas, tudo em nome de Deus. Como é que você enxerga isso? Conta um pouquinho dessa sua experiência. Você fala com relação aos falsos profetas? Sobre os falsos profetas que trazem esses falsos ensinos e que são viciados no púlpito, e se ele não estiver lá, o cara fica descontente. Então, a câmera é sua. Então, vamos lá. Você fala concernente a essa rapaziada que fala nome, endereço, CPF? Também. Porque eu preciso entender a construção do seu pensamento. Aí você me falando, eu já vou... Porque tem uma turma que... Qual é a necessidade de Deus falar assim, o seu CPF? Dinheiro. Deus sabe de tudo, rapaz. Deixa eu te explicar como é que funciona. Essa questão toda desses falsos profetas, que isso é crime. Lei do charlatanismo, tá? Deixa eu só... para não pecar. Eu tenho 2 amigos meus que são advogados e amigos meus que me orientam muito na área jurídica, né? Eu quero até mandar um abraço para eles, ao Dr. Caio Citriângulo, Tiago Saar, né? São pessoas com quem eu sempre troco uma ideia, pessoas que eu sempre... E eles me orientam de tudo. Na verdade, o que está se criando hoje dentro desse sentido aí, dessa rapaziada que fala nome, endereço, CPF. Só um minutinho. Porque eu estranho, sabe, Marcos? Eu entendo que a igreja hoje, principalmente o movimento pentecostal, as Assembleias de Deus no Brasil e até mesmo fora dele, elas creem na manifestação dos dons espirituais. E aí parece que o cara só é profeta se revelar número. Então, vamos lá. O nome. A gente vai chegar nesse denominador comum. O que acontece? Eu fui vítima, até porque o que te ensina é o fracasso. Sucesso não ensina aquilo que o fracasso vai te ensinar.
E como é que funciona? Assim, vou te contar um pouco da experiência. Eu vou falar o nome, até porque é bom para as pessoas ficarem antenadas. Ah, mas aí é processo, você pode ser... Eu queria muito que eles me processassem em cima disso. Tô torcendo. E meus advogados, amigos meus, falaram, Marcão, vamos torcer para eles fazerem isso. Porque, assim, a cara de pau chega a ser tão grande que eles confundem calúnia e defamação com charlatanismo. O que é o charlatanismo? É o crime que consiste em curar ou anunciar cura por meio de decreto infalível. O charlatão é golpista que ilude a boa-fé dos doentes e de pessoas. Tá? É um artigo, deixa eu ver aqui, o artigo do Código Penal. Artigo do Código Penal 283, que dá uma pena de 3 meses a 3 anos de cadeia. Então, se um desses picaretas tentar me processar, vai passar vergonha. Porque o pessoal só fala assim, eu vou te processar. Quando você me processa e você perde, você paga as custas dos meus advogados. Ainda por cima ganha ainda, aí sim uma indenização por danos morais. Então, assim, as pessoas, eles intimidam pessoas indoutas, que não têm conhecimento. Você que já andou boa parte do nosso país, como é que você viu essas coisas acontecendo? Só Rio de Janeiro. Qual foi o seu impacto? Isso só acontece em Rio de Janeiro e São Paulo. Nas duas grandes capitais? Eu tenho amigos meus, sabe que rede social hoje você... Essa picaretagem de falar nome, endereço, CPF, só acontece Rio de Janeiro e uns tentam migrar para outros estados. Quando o pessoal descobre, eles têm que sair correndo. Por que acontece? Deixa eu te explicar como é que isso funciona. Eles precisam do network. Chegar perto de gente que conhece gente. Então, sim, como é que... Você quer ouvir como é que foi mais ou menos a história? Eu vou te contar. Funcionou assim. Um amigo meu chegou para mim e falou assim, rapaz, eu conheço um cara que ele é fenomenal. Isso foi mais ou menos em 2014. Ele é fenomenal. Ele é um cara que Deus usa ele com nome, endereço, CPF, data de nascimento. E até então, por você nunca ter vivido uma experiência como essa e ser novo para você, você sabe que eu não... Olha só, você vai impressionado. Eu acredito em profecia, em visão, em revelação. Até porque a Bíblia me dá o respaldo de eu querer acreditar ou não. Se tal profeta falar e se cumprir, eu falei. Se não se cumprir, eu não falei. O próprio Paulo Apóstolo gasta um tempo precioso na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, para falar sobre os dons espirituais. Em 1992, eu trabalhava como vigilante de uma empresa de transporte. E eu era meio da pá virada. A gente estava marcando um assalto no outro dia. E aí eu tinha ido na vigília do Jorginho de Xerém. Nesse dia tinha um pastor lá, que ele veio do Japão exclusivamente para a vigília do Jorge. Se um dia chegar esse vídeo até ele, pastor Alessandro pastor Casseliano. Vanderlei Casseliano, né? Ele chegou para mim, não para mim, ele chegou no culto e falou assim, ele parou a mensagem e falou assim, e eu não ia ficar no culto, né? A minha intenção é que eu levei lá o pessoal lá de carro, meus familiares, eu não ia ficar no culto. A minha intenção era ir embora e do nada eu resolvi ficar um pouco lá no culto lá, porque nesse dia o Mário Fernandes, saudoso, ele estava lançando aquele hino lá, vem Faraó, e aquilo ali me gerou um impacto, eu comecei a cantar, eu fui tomado ali. E nesse momento que eu fui ali, comecei a falar em mistério e tal, comecei a me envolver no culto, ele parou o culto e falou assim, olha, aqui tem um rapaz, que o seu nome é Marcos, ele tem os olhos verdes, ele não foi até mim. Eu preciso te entregar algo de Deus. Olha, se tinha outro Marcos dos olhos verdes lá, eu não sei. Só sei que eu cheguei lá na frente, olhei para trás, só tinha eu. Falei, não tem outro igual a mim. Aquele senhor, ele rasgou a minha vida no intuito de mostrar para mim que Deus estava comigo. Então, as minhas experiências... De que havia uma orientação de que existe da parte a manifestação, de Deus para a sua vida, um exatamente. Eu acredito. Como tenho alguns profetas, quem te intitula o nome de profeta, na verdade sabe que o último profeta foi João Batista, mas sim, é uma maneira carinhosa de a gente se identificar, né?
Existe... poxa, eu sou fã do pastor Danielzinho, do Eliseu Ignis, Jorginho de Xerém. Por quê? Porque esse pessoal, eles veio numa época que não existiam redes sociais. E às vezes eu tento por exemplo, o Samuelzinho, Danielzinho dirigiu o Poço dos Profetas, que era o dia todo o pessoal lá orando, buscando. O pessoal, sabe, eram coisas legais e você vê que havia uma pureza naquilo dali. Havia uma pureza. Se eles entregaram errado, se não bateu, problema, o ser humano. Até o próprio Eliseu, quando ele vai até a Sunamita, Eliseu quando vai... É a Sunamita, né? E ele fala alguma coisa entre o rei que eu possa interceder por ti. Ela fala o quê? Não, entre eu e o rei tá tudo bem. Ele ficou tão sem graça, isso olhando para o campo do comportamento, tá? Que ele fala para Geazi, vai até ela e pergunta a ela o que ela quer que nós façamos por ela. Ele percebeu que o que ele falou ali era dele. Tanto que ela falou, entre eu e o rei tá tudo bem. Então, assim, depois, quando o menino morre, ele vai se encontrar com ele no Monte Carmelo. Deus não me falou acerca disso. O menino que tu me deu de presente. Então, isso denota que o ser humano, ele pode ter... Você pode me entregar algo, por isso que a Bíblia te dá esse respaldo. Se o tal profeta falar e não se cumprir, eu não falei, foi do coração dele. Porque o respaldo da profecia agora, vislumbrar o futuro e aquilo aconteceu. Exatamente. Agora, quando você usa aquilo para se beneficiar financeiramente, Ezequiel capítulo 3. Você sabe quem me apresentou esse versículo? A minha mãe, quando eu tinha 12 anos de idade. Ela diz, minha mãe de trabalho de oração 30 anos. Aí chegou um rapaz lá entregando um montão de coisa. Minha mãe chegou, meu Deus, tem gente que brinca com as coisas de Deus. Aí eu falei, o que houve, mãe? Ela, o irmão foi lá, falou um monte de asneiras. E para ele, se eu fosse ele, eu lia Ezequiel capítulo 13. Aí ali eu peguei, nunca mais eu esqueci de Ezequiel capítulo. Dos profetas que falam aquilo que eu não falei, que dizem que não falei, que falam que eu estava lá, que eu não estava. Então aquilo ficou dentro de mim. Então assim, há uma punição, sendo que as pessoas hoje, elas não enxergam essa punição. Elas têm a visão do profeta velho. O profeta novo morreu, mas o profeta velho continuou vivo, morreu fatos de dias. Então eles têm a visão do profeta. Fulano faz, não acontece nada. Ciclano faz, não acontece nada. Eu vou também fazer, também nada vai acontecer. A misericórdia de Deus com cada um tem a sua régua, tem a sua medida que é... Exatamente. Tem gente que não... E eu vivenciei... Deixa eu falar. Né? Eu vivenciei a história de um amigo meu, né? Não vou falar o nome até por uma questão de que ele morreu, arrancaram os olhos dele, arrancaram a língua dele. O que ele fazia? Ele tinha uma tendência homossexual. Então ele pegava os meninos e viajava para outros estados e convidava o menino para ir com ele. No meio do caminho, ele dividia um hotel com aquele menino. Imagina você longe de casa, você ter aquela pessoa como referencial. Você tem uma ideia, a vigília que ele dirigia dava mais ou menos 2.000 pessoas. Ele tinha programa em rádio evangélica. Era meu amigo pessoal. Quando eu fui conversar com ele, ele falou assim, Marcão, todo homem de Deus tem uma tara e a minha é essa. E foi isso que ele falou para mim. E aí, não se passou muito tempo, ele bem financeiramente, isso foi na época de 1996, veio a falecer em 97, foi uma carreira muito rápida. Eu estava na vigília onde um homem que tem o dom da profecia revelou o dia da sua morte, como seria, e ele zombou. Então. É o problema, sabe, Marco, que eu hoje não consigo entender. A pessoa acha que porque Deus a usou um dia, ela é maioral sobre as outras ou Deus só fala com ela. O problema é quando você dá um tiro na tua consciência. Tudo funciona, a psicanálise diz, chama-se estado de consciência. Ok? Então, enquanto ele for na sua vida, o estado de consciência, de você saber ter a consciência daquilo que você faz é certo ou errado, você está bem. Beleza? Você vê, você tira por Davi. Ele tomou aquela atitude, ali ele perdeu o estado da consciência dele. Deus teve que gerar um castigo para mostrar para ele, ó, quem manda no reino ainda sou eu. Porque se Deus ficasse em silêncio diante daquilo tudo, ele ia continuar a fazer na boa, tranquilo, vida ia seguir. Sou rei. Sou rei. Então esse
essa questão. É quando você dá um tiro no teu estado de consciência e você acha que você vai fazer tudo aquilo que Deus está provando e que nada vai acontecer. E você vai ter uma historinha linda para contar para os seus filhos e para os seus netos. Que você lesou pessoas, que você usou de subterfúgios e que você saiu bem da história. Então, voltando aqui, aí um amigo meu, eu vou não falar o nome dos meus amigos, porque pediram, Marcão, eu sei da história, sei que você vai relatar, você relata o nome de pessoas que você quer relatar, mas tenta evitar. Então, assim, 2 nomes aqui eu vou falar, porque foram fatos. Se quiser me processar, eu vou amar muito, né? Sei que não vai ter essa coragem, eu desafio que me processe, eu vou amar. E eu sei que isso não vai acontecer. Porque se eles procurarem advogado, vai falar onde é que está a calúnia, onde está a defamação. Aí a gente vai para a rede social, pega os videozinhos dele lá, falando endereço, nome, CPF, e aí diante do juiz, né? Como é que essa mágica acontece? Então é isso que eu vou falar. Isso que eu quero saber. Porque eu fico impressionado, que os caras têm muita coragem. É isso aí. Então o que acontece? É uma mágica bem feita, porque aparentemente parece dar muito certo. Porque assim, a questão do mágico é o seguinte: o truque para um mágico só vale enquanto ele esconde. Você se lembra do Mr. M? Sim. Quantos mágicos queriam matar o Mr. M? Boa lembrança. Meu amigo já foi ameaçado de morte. Você tá fora, já foi ameaçado mesmo de o cara se passar dizendo que estava no presídio. Meu amigo, você tá lembrado quando começou essa pandemia? Ficou todas as igrejas fechadas. Eu estava indo trabalhar no hospital. E aí, eu vi gente reclamando que alguns pregadores estavam ligando para alguns membros de igreja pedindo ajuda financeira, porque contribuiu para aquela igreja. Você está entendendo? Eu falei assim, deixa eu me lembrar aqui, em vez de você ficar aí em casa, vai arrumar um trabalho, vender uma bala, vai trabalhar, vagabundo. Só que isso é um direcionamento para gente que não gosta. Meu amigo, recebi telefonema de pastores que, lá de cima. Aí começou o pessoal me ligar dizendo que era da cadeia, que se eu não tirasse aquele vídeo que eu ia morrer. Então, assim, o sistema, quando você fere um sistema que está beneficiando pessoas que não gostam de trabalhar, que eu sou de uma época, você vê aí, o nosso futuro ministro do STF é um pastor que estudou, fez faculdade, fez pós, advogado da União e agora está aí os méritos dele. O Bolsonaro não vai colocar um pastor terrivelmente evangélico vagabundo, ele vai colocar um cara que se preparou para a vida, que se esforçou, que ficou horas de madrugada, e você vê o testemunho de vida dele. Então, assim, eu sou de uma época em que a gente pregava e trabalhava. Minha mãe dirigia trabalho de oração e era faxineira, empregada doméstica. O meu pai era do maestro do coral da igreja, durante 30 anos, foi maestro 30 anos, e era metalúrgico. Meu pai morreu com sequelas da doença oriunda da metalurgia. E se dedicou por 30 anos. Então, assim, quando você tem princípios dentro da sua casa e de repente você vê essas pessoas tomando da onde a gente sabe, de quem eles tiram como exemplo a gente não sabe, né? Porque bandido gera bandido. Tá? Então, assim, a gente fica assustado. E ainda mais assim, qual foi o meu caso? Eu fui vítima. E eu vou te explicar aqui como isso aconteceu. Entendeu? Como isso aconteceu. Hoje eu me sinto triste, tá? Por quê? Porque hoje o que o Salles, Leonardo Salles, faz hoje é oriundo da pessoa que eu apresentei para ele. E eu me sinto culpado disso. Porque a pior coisa que tem quando você tenta abrir a visão de uma pessoa e ela não quer mais te ouvir, porque aquela outra contaminou ela. Perfeito. Tanto que todo mundo pode falar mal dele, mas se eu falar, ele sente, porque ele sabe como foi a história. Tanto que ele fez um vídeo me ameaçando, me ligou no telefone, eu tenho a gravação, tá guardado. Um dia que eu quero, eu torço para que alguém fale assim, eu vou estar te processando.
Porque o juiz vai zombar da cara deles. Quando eu mostrar, Vossa Excelência, eu estou lutando contra as pessoas que estão sendo enganadas por eles. Isso aqui, ó. Olha o que eles fazem na rede social. Então, o que acontece? Um amigo chegou para mim, falou, Marcão, quero te apresentar um cara assim, 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 assim. Vamos se encontrar onde? Lá no Monte do Azeite. Aí eu conheci o senhor Rodrigo Silvestre, né? Fala, meu barão, eu tinha perdido meu filho. Foi em 2014, né? Eu tinha perdido meu filho, salvo engano. O Leonardo já conheci em 2013, porque eu era corretor de imóveis. E aí o Leonardo morava no kitnet, acho que na Vila, em Caxias, vendia camisas de São Paulo, tinha chegado. Então a gente tinha um bom nível de relacionamento no sentido profissional. Foi lá e estava precisando comprar um imóvel, né? Nós fechamos o negócio, houve tratativas. E ele me convidou, vou lá na minha igreja. Eu fui na igreja dele, na TPM, lá em Caxias. Fui lá, estive lá, assisti o culto. Ele imitando o Jorginho de Xerém, nitidamente. Falei, caramba, eu tô diante do Jorginho. Até o... Mas nada de nome, nada de endereço, nada de CPF. Não ouvi isso. Pois bem, aí, nesse decorrer do tempo, a gente criou uma amizade, nós tínhamos um amigo em comum. E aí eu fui subir o monte com esse cidadão. Chegou lá, todo mundo começou a orar. Pá, pá, pá. Aí ele parou a oração. Eu via quando o armário caía na cabeça do seu filho e matava ele. E foi falando o nome do meu filho. Cara, pra mim era tudo novo. E você tá num estado de choque porque tá em estado de Exatamente, perda. Estado de perda. Desci do monte, enaltecendo aquele cara. E assim, eu tenho bons relacionamentos e eu acabei arranhando a minha credibilidade por causa disso. Eu vou chegar. Aí eu peguei, rapaz. Falei, rapaz, tu é o cara. Mano do céu. Tu é o cara. Comecei a botar foto dele na minha página. Nessa época, eu ajudava numa igreja aqui, Vida Nova, aqui em Jardim Paraíso. Isso aí. Cheguei pro pastor. Falei, ó, tô com um rapaz assim, 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 assim. Descansa no Senhor hoje. E o camarada é bom. Fala nome, endereço, CPF. Que isso? Nunca vi isso. Rapaz, fui lá e pum. Ele, ó, Marcos, eu faço 3 dias de campanha, né? E eu vou fazer um negócio bom com você. Vou te dar 30% do que for arrecadado aqui. Me lembro como se fosse hoje. Aí ele falou assim, tu sabe o Facebook da igreja? Tem lá? Tem? Eu falei, tem. Por que, cara, você tá na inocência? Eu tava caindo no conto do vigário, malandro, cria de comunidade, bandido. Comecei. Rapaz, esse cara não tem limite, não. Rapaz, e aí nisso, pois bem, ele tinha que fazer lá acho que 6 semanas. O pastor gostou dele. Primeiro culto, ele foi lá, entregou a revelação, falou o nome, endereço, CPF lá de alguém. Na outra semana já tinha um dobro de pessoas. E ele começou a falar da campanha do envelope. Só que nesse inteirinho dele lá na igreja, um amigo me ligou. Rapaz, tu tá maluco? Eu conheço esse menino. Isso é tudo mentira, Marco Lima. Falei, para com isso, rapaz. O cara é homem de Deus. Que homem de Deus nada, rapaz. Vou fazer um negócio contigo. Ele vai numa igreja, ele vai mandar todo mundo levantar. Eu quero você lá e vou te ensinar como é que o truque funciona. Parti, sem falar nada para ele. Falei, ô, Rodrigo, tem um culto, uma igreja. Eu estava praticamente fazendo a agenda dele. Tem uma igreja para você ir. Rapaz, teve uma, deixa eu te contar aqui, que eu não vou falar o nome do meu amigo. Muito famoso ele no meio gospel. Liguei para ele e falei, meu amigo, tô levando um rapaz aí com o camarada, é ponta firme. Rapaz, fala nome, endereço, CPF. Nesse dia, meu irmão, ele pegou, estava orando para uma mulher que o marido dela tinha acabado de ganhar um contrato, um negócio de ambulância, e a mulher estava com o cartão de crédito na mão pro alto. Porque como é que funciona? Para poder entender. Funciona assim. Ele manda você levantar o documento. Levanta o documento aí, tua identidade, eu quero olhar para tua vida financeira. Mas fica com os olhos fechados. Tá? Aí você fica. E ele tá lá te olhando, tá vendo o teu nome, teu documento. Esse dia eu botei um videozinho do tal de Raul X de Jeová, que se titula Raul X de Jeová.
E aí o que acontece? Aí ele pega, tá lendo teu documento. Tá lendo ali tudo que ele pode. Porque assim, você se especializa naquilo que te dá lucro. E aí, essa foi a primeira. Essa aí foi muito usada por ser nova, eles ganharam muito dinheiro fazendo isso. Aí o que eles fazem? Você pega, tu tá ali, levantou o documento no ato da boa-fé, tu tá dentro da igreja. Você não tá no terreiro de macumba, tu não tá no pagode, tu não tá no funk, tu tá dentro de uma igreja. Que você entende por um lugar de tratamento espiritual onde Deus vai falar com você. Rapaz, o que aconteceu? Aí, o que eles fazem? Você pega, você senta. A informação que ele tem a teu respeito, ele já conseguiu ali. E daqui a pouco eles começam a pregar. Pregando. No meio de 15, 20 minutos já que você esqueceu de tudo, eles agora vão usar narrativa mentirosa. Sempre envolvendo a mãe de santo, de um papel que tinha um nome. E aí te chamam. Você aí, fica de pé. Aí você vai lá na frente. Eu via que não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, um pé da pombagira. E eu vi um nome lá. E qual é o nome que ele viu? O nome que ele viu no teu documento. E isso quando a gente está orando por você e está tirando foto com o celular na mão. Porque você não imagina que você está diante de um picareta, de um charlatão, que está usando esses truques com qual intuito? De depois, todos têm que ter uma campanha. E é meio a meio que eles fazem com o pastor da igreja. Ele só não fez meio a meio com o meu pastor da igreja. Meu pastor da igreja foi tão puro, falou assim para ele: você pode ficar com tudo. Eu não quero nada. E eu abri mão dos meus 30 também, que eu estava tão impactado. Se alguém falasse mal desse menino, meu amigo, arrumar uma briga comigo muito séria. Então, quando meu amigo me chamou, no dia que levou ele para fazer o culto na igreja dele, chegando lá, esse cidadão viu que ninguém levantou o documento, aí ele falou o quê? Hoje Deus não quer revelar. Ai, meu pai da... Hoje Deus só quer falar. Meu Deus do céu. Não, hoje Deus não quer que eu revele, hoje Deus quer só que eu pregue. Ali um universo caiu. Aí entregou 2 revelações superficiais. Aonde cheguei o Leonardo Salles? Nesse inteirinho, eu apresentei ele pro Léo. Falei: Léo, tô com um cara aqui. O Léo: é mesmo? Falei: é. Rapaz, o cara é bom. Traz ele aqui na minha igreja. Então, eu tô falando coisas com você, exatamente, indo lá na frente e voltando. Você se sente lesado. Isso. E ao mesmo tempo se sente culpado de ter feito essa apresentação. Eu me sinto culpado. Eu hoje já chorei, já pedi perdão de eu ter apresentado ele pro Leonardo Salles. Por quê? Porque quem eu vejo o Léo hoje, a gente, assim, eu não queria ter ele como inimigo declarado. Na verdade, não é o que ele é o que ele faz. Você pode ser lulista. Eu não concordo com o cara com que você vai votar nele, que é o Lula, mas eu não vou deixar gostar de você. Sim. Você é vascaíno, eu sou flamenguista. Então, as minhas formações não definem a minha pessoa. Eu gosto, mas eu não vou perder a amizade com você. Eu tenho amizade com gay, sapatões, eu tenho amizade com todo mundo, amigão. Com traficante. Eu dou bom dia pro cachorro no meio da rua. A gente ora pelo pecador, não coaduna com o pecado que ele comete. É assim que funciona. E aí, nesse inteiro, eu falei: Léo, eu tô com um rapaz desse. O Léo, traz aqui. Quando eu levei, ele já tinha se envolvido com o Leonardo. Conheço a Ania, a esposa dele, até ele largou ela, um tempo atrás a gente conversou por telefone. Inclusive, ela deu uma entrevista no canal lá no Entanto, falando, né, do que ele aprontou com ela, das coisas. E sim, isso aí é o nível de comportamento dele, isso aí. Mas voltando aqui para a questão das falcatruas, ele aprendeu com o Rodrigo Silvestre. Só que ele foi corajoso, ele foi mais além, ele fundou uma igreja, porque nenhum deles funda igreja. Nesse inteirinho, quando a casa caiu para o Rodrigo Silvestre, o que aconteceu? Eu quis fazer parte da quadrilha, me fazendo para poder pegar, porque a minha vingança era essa. Eu não vou deixar ele fazer com os outros aquilo que eles fizeram comigo. Eu me sinto lesado, eu me sinto, assim, amadureceu o meu ministério, amadureceu. Que na verdade você foi uma vítima. Exatamente, fui uma vítima. E como eu vejo muita gente sendo vítima, tudo isso é uma falcatrua. Tudo é uma falcatrua. E aí o que acontece?
eles lançam por detrás sempre uma campanha, tá? Tem gente que dá carro numa campanha. Rapaz, eu fui pregar numa igreja. Quando o cara viu andando com eles, o cara me chamou e falou assim: você não conhece ninguém que fala nome dele CPF, não? Porque eu trouxe um camarada aqui, e ele conseguiu levantar aqui 30 mil, rapaz. Eu dou meio, eu até ajudo. Olha isso, eu até ajudo. Falei, pastor, eu não coaduno C.S. Lewis não serviria para eles, por conta da palavra do evangelho puro e simples. E hoje, Isso rapaz, todos os tem um tal de R defunto aí, o cara, eu botei, tu viu o vídeo que eu coloquei o cara lendo na mão da mulher e falando o nome da mulher? Então assim, eles acabam, como o camarada começa a desfilar com um carrão, eles começam a ser um referencial negativo. Mas que na verdade o povo às vezes permite-se ser enganado. O que acontece? O que Deus permite? A Bíblia está ali. Você acabou de ler um texto dos falsos profetas. Certo? Porque Jesus está falando justamente dos camaradas que profetizaram, aí deixa eu te contar aqui, expulsaram o demônio, e ele está dizendo assim, eu não os conheço. Deixa eu te contar. E como é que foi minha desavença com o Léo? Quando eu tomei conhecimento do Rodrigo Silvestre, aí eu fui falar com ele. Sabe o que ele falou para mim? O teu problema é com ele, não tem nada a ver com a tua vida com ele, não. Já era tarde. Perdi ele ali. E eu me senti culpado. Entendeu? Então, assim, quando eu vejo o vídeo dele, ele fazendo as coisas. Se você pegar o YouTube dele e do Rodrigo Silvestre e botar a mesma coisa. E aí uns levam pessoas, quando você faz o evento, eles levam, são capazes. Não sei se o Leonardo faz isso, mas se você sabe com essa falcatrua como ela funciona, você vai desconfiar de tudo que a pessoa faz. Tem gente que contrata a gente no meio da rua. Eu descobri do Mudinho. Lembro do Mudinho. Do Mudinho. Exatamente. De mudo. Eu me juntei com um jornal lá de Bangu. Porque eu comecei a me tornar um cara investigativo. Eu me senti lesado. Quando você perde, por exemplo, o Albert não esteve aqui? Sim. Olha a situação que ele perdeu o filho dele. O que ele fez? Ele abriu um instituto para salvar crianças. O filho dele era uma pessoa íntegra. Mas ele viu que o menino andava num ambiente que acabou afetando a vida do menino. Ninguém mora em comunidade, numa área de risco, porque quer, mora porque precisa. O que ele fez? Para que essas crianças não fiquem lá no tráfico, à mercê do tráfico, eu vou tirar essas crianças de lá, em memória do meu filho. Ele criou um instituto que está arrebentando. O que esse cara está fazendo, o Albert Ferreira, não é porque ele é meu amigo, não. O que esse cara está fazendo, ele está dando uma aula. Mano, o culto dele está rolando, os pais estão sentindo, os filhos estão comendo lá atrás. É um trabalho sério. Não está levantando dinheiro para gastar, não. Um dia eu estava conversando com a esposa dele que a gente não sabe mais o que fazer. Todo o dinheiro que o Albert arrebenta nas ofertas é tudo para o projeto. Então ele pegou uma situação... Ele transformou eu no lugar do Albert. Eu sou muito franco. Eu estive diante dos policiais que mataram um menino. Eu, no lugar dele, eu pegava a arma e matava os policiais. Eu sou uma pessoa sanguínea. Eu me conheço. Ele fez diferente. Ele abriu um projeto. Então, o que eu fiz mediante essas situações que, através de mim, eu vejo por aí? Que eu sou um de que... Claro, não tem nada a ver com isso. Mas eu me sinto culpado? É tentar alertar das pessoas que tudo isso é falcatrua. Tem profetas sérios? Temos profetas sérios. Gente, tu vê os caras falando número de processos de trás para frente, de frente para trás, número de telefone. Paulão, data de nascimento. Pelo amor de Deus, você sabe muito bem que a revelação, quando Deus te dá, é algo que está no teu pensamento. E tem a responsabilidade de você saber se aquilo é de você ou se não é. A Bíblia ela tem uma condenação. Se você pega Ezequiel capítulo 13, ela tem uma condenação mais para quem entrega do que para quem não entrega. Ai dos profetas que entregam coisas que eu não falei. Então é melhor você ficar calado para você de repente abrir a boca e falar besteira e ser punido. Só que quando você dá um tiro na tua consciência, para você, a Bíblia é só uma Bíblia. Esse é o meu amigo Marcos Lima, testemunhando aqui um episódio muito triste que o movimento pentecostal permitiu e permite até hoje. Tem igreja para ir, isso que me entristece. E eu vou te falar, ainda tem líderes que ainda ajudam, contribui para o negócio ficar bonitinho.
Por quê? Porque o intuito é do dinheiro que vai ser arrecadado. Eles não fazem nada de graça. Porque todas essas campanhazinhas de falar nome deles, por detrás tem uma arrecadação de envelope de uma campanha. E aí, coitada da pessoa, pô, falou meu nome, falou meu endereço, falou meu CPF. Tem gente que se emociona por pouca coisa, não é verdade? Então, e uma das coisas que me chama outra atenção... coisa, desculpa, sim. O corredor de fogo, rapaz. Fala aí. Essa do corredor foi forte. Fui pegar na igreja de um camarada, nunca me fez mal, também passei lá, também vou poupar, não vou nem falar o nome desse cidadão. O cara casou 5 vezes, já pronto. Quantas vezes? 5. 5, só isso? 5. Agora não pode casar mais. Passou no limite dele, né? Passou no limite lá no cartório. Samaritano. Irmão da Samaritana. E aí eu fui pegar na igreja dele uma vez. E eu levei um amigo meu, que ele estava afastado da igreja, ele é perito criminal da Polícia Civil na época. Isso tem mais ou menos uns 3, 4 anos. Brigou com a mulher, Marcão, tu vai pra igreja hoje? Eu falei, rapaz, vou pregar, eu posso ir contigo? Eu falei, vambora, senão eu vou pro bar, vou beber cachaça, tô desviado da igreja. Aí peguei, peguei de carro, como foi e levei. Aí na hora de fazer o corredor de fogo, o pastor chegou e falou assim, olha só, vamos fazer um corredor de fogo aqui. Eu falei, como é que funciona? Ele, primeiro eu faço o corredor de fogo, depois você prega, não chama ninguém para frente, nem pergunta ninguém que quer aceitar Jesus, você só me entrega o microfone e deixa o resto comigo. Eu falei, fechou, tranquilo. Fui, me deu o microfone, antes de me dar o microfone, falou assim, vamos agora fazer o corredor de fogo, traga aqui na frente sua identidade, CPF. E sempre mostrando para que os irmãos vejam e olhem pelos seus documentos, sua foto e tal. Seu cartão de banco. E aí no final do corredor ficava ele e a esposa dele. Você está na mão inocente. Eu estava preocupando o que eu estava preocupado o que eu ia pregar nesse dia. O que eu ia pregar nesse dia. Então o pregador está ali sentado no que ele vai pregar. Ele, por sua vez, dada a profissão dele, ele percebeu algo estranho. Quando acabou o corredor de fogo, ele ficou olhando para o pastor e o pastor percebeu que estava olhando e falou um negócio no meu ouvido. Marcão, olha lá, pastor, ele e a mulher dele no final do corredor estão tirando fotos dos documentos das pessoas. Aí eu, oi? Eu abaixei a mão. Ele percebeu. Nisso que ele percebeu, eu peguei, eu falei, Marcão, vou te esperar lá no carro. Pô, só tem bandido, só tem pilantra, mano. Agora, daqui a pouco ele vai sentar ali, enquanto tiver... Olha o que o cara, desviado da igreja, perito criminal, falou pra mim. Cara, já até sei como é que vai acontecer. Ele tá ali tirando foto, daqui a pouco, Marcão, ele vai chegar, vai te botar pra pregar, vai sentar ali ele junto com a mulher, vai ficar ali fazendo, separando as coisas. Deu batata. Se ele tivesse jogado na Mega Sena naquele dia, ele ganhava. Eu acabei de pregar, entreguei o microfone na mão dele, ele começou a falar o nome dele, esse CPF. Nunca vi isso, corredor de fogo antes do final do curso. Geralmente o corredor ficava no final, que as irmãzinhas faziam, né? Então, Paulão, eu espero, você aí que vai ver esse vídeo, vai para a igreja. Isso aqui, Bíblia. Vai ler Bíblia. Porque o avisado vê o mal e se desvia, o tolo sofre. Esse dinheiro que você está dando para essa galerinha que fala teu nome, endereço, CPF, sai fora disso. O evangelho não coaduna com esse tipo de prática. São práticas levianas, existe um artigo para ela e é crime. Tá? É crime fazer isso daí. Então, existem profetas? Existem profetas, mas tenta saber a seriedade dos profetas da igreja. Vai para o culto, vai orar, vai para a igreja, vai ouvir a mensagem que te alimenta. Porque falar o teu nome, CPF e endereço, poxa, até eu falo, o Paulão também fala. Fala, mano, a gente fala. Isso vai acrescentar em que na tua vida espiritual? Fala aí. Porque o cara falou teu nome, porque o cara falou que é onde você mora, e aí ele cria uma alegoria, dizendo uma falsa narrativa, que Deus viu você atravessando a rua tal, que o nome de fulano de tal, que o nome de fulano era ciclano. Você acha que isso acrescenta alguma coisa na tua vida espiritual? Faz o seguinte, se você for numa cartomante, tem promoção de R$ 49,99, tá assim, eu passei por ali, eu vi 2 cartazes. Vai na cartomante, descida da ponte, vai na cartomante.
Vai no Pai de Santo. Lá você vai sentar e o camarada vai ser pago para poder falar a sua vida. Porque a vida que você está vivendo, achando que você está dentro de uma igreja, está diante de pessoas, se você não está, você está sendo engoldado, enrolado. E com o passar do tempo, infelizmente, você vai descobrir, como eu, que você caiu no conto do vigário. Tá bom? E ao Leonardo Salles, se quiser me processar, estou aí, entendeu? Pode, meu telefone fica aberto lá na minha rede social. Rodrigo Silvestre também, um abraço. E quero dizer para vocês que o Falando de Bíblia também está aqui com a oportunidade aberta para vocês darem uma contra-resposta. Exatamente, okay? Exatamente. Pode me procurar, eu sou o pastor Paulo Nascimento, eu sou o idealizador aqui do Falando de Bíblia. O meu entrevistado aqui hoje é o Marcos convidado, Lima. Ele me convidou, queria saber da história. Eu falei, não falei nenhuma mentira. Entendeu? E se falar que eu estou mentindo, vamos fazer uma cariação. Gente, quando ele bebe uma água ali, eu quero mandar um abraço para a corretora Viver Melhor, de Planos de Saúde, meu amigo Leandro Borba e também a Vanessa Neves. Eles estão no endereço da Avenida Prefeito Milton Rodrigues da Rocha, número 118, na sobreloja número 11, no centro de Manilha. O telefone é 21 964 12 1976. O número é 21 964 12 1976. Corretora Viver Melhor. Você encontra Golden Cross, Amil, Intermédica, tudo que é tipo de plano de saúde, você encontra lá. Você quer melhorar a qualidade da saúde da sua família? Procura a corretora Viver Melhor. Açaíteria Apetitoso, meu amigo Leandro, que fez aniversário no final de semana passado, meus parabéns. Está situado na rua Vicente de Lima Cleto, número 43, em Nova Cidade. O número é 99559-2600. 21 na frente, 99559-2600. Meu amigo da Efraim Motopeças, o Marcos, ele está localizado em 2 endereços. Rua Vicente de Lima Cleto, 1060, Nova Cidade, e também na Avenida Doutor Humberto Soeiro de Carvalho, número 204, na Trindade. Lá em Nova Cidade, o número é 21 2603 2741 e também 21 96785 8972. Lá na Trindade, o número é 21 989 39 2316. Tudo para a sua moto. Efraim Motopeça. E também quero mandar um grande abraço para o estúdio Caiala Fernandes. Você que quer deixar a sua esposa aí com aquela sobrancelha, com procedimento estético legal, ó, o número é 96550-2981 e o endereço do estúdio Caiala Fernandes é Rua Joaquim Campos 47, Nova Cidade. Aproveita a oportunidade que no próximo sábado, né, amanhã, o seu esposo ainda estará fazendo aniversário. Eu já deixo aqui o meu parabéns para ele. Hoje, quem está fazendo aniversário é o pastor Marcos Lima. 51 anos. 51 anos da boa ideia. Eu caí no conto do vigário em 2014. Agora. Eu posso mandar um abraço? Claro. Eu quero mandar um abraço para minha esposa, que eu sou apaixonado por ela. Amandinha, tá? Se quiser também fazer uma prótese de silicone, né? Temos promoções. Eles são os diretores. Eu fui o idealizador do projeto Cirurgia Programada. A gente sabe que tem muita gente que não tem condições de pagar à vista. A pessoa vai pagando. Você pode pagar parcelado, lá tem uma equipe médica. Isso, os médicos não têm processo. Entendeu? Você vai conhecer. Outra coisa, também tem a Scooter Room Motos Elétricas. Você quer comprar uma motinha que você não tem habilitação, né? Procura a gente. E também temos o corretor. Fala o número aí. Fala o número da moto aí, que até eu estou interessado. O número para a gente achar. Fala seu número aí. 21, no caso, né? Rio de Janeiro. 989089734. Esse é o meu telefone. Telefone, sou uma pessoa pública, então você pode ligar aí que eu vou te atender. A Scooter Room fica na Barra da Tijuca. A Surgery Estética Center fica na Barra da Tijuca. Isso aí. E nós temos a corretora de Bolsa de Valores, de ações de Bolsa de Valores e faz empréstimo também no perfil empresarial. Né? A gente está com uma parceria legal agora com o Banco Original, top demais. Você que tem movimentação bancária, mas você não tem renda. Então, assim, são startups que estão funcionando. Então, não fiquei rico ainda, não. Estou igual o 50 Cent. Fiquei rico, morro tentando. E deixa eu mandar um abraço aqui. Claro. Eu quero mandar um abraço para
todas as irmãs de trabalho e de oração do Rio de Janeiro, mulheres de Deus, mulheres que pagam preço, né? E quero também mandar um abraço para todos os homens de Deus, né? Que a gente fala carinhosamente os profetas, tá? Vocês que são pessoas que marcaram a nossa geração. Porque o que me preocupa porque essa geraçãozinha de falsos profetas dizem que profetas são eles, né? Que essa geração de mulheres de oração morreu todo. Que Deus só fala com eles. E outra coisa, só está liberado para eles. Só tá liberado. E outra coisa, você me conhece? Você já me viu? Você me viu na rede social? Então, quer dizer, você não me conhece. Então, a partir do momento que eu te trago qualquer coisa aqui, é Deus que está fazendo o encontro acontecer. Então, assim, rapaz, gente, beijo no uma coração, hora é muito pouco, passa muito rápido. Você. Marco Lima, muito obrigado por esse momento, por essa entrevista. Deixo aqui a oportunidade aberta para a gente dar continuidade a esse bate-papo, porque eu sei que você tem muito mais coisa para falar. Não. E, gente, nós como cristãos não podemos ficar alienados. Ame a palavra. A palavra é a maior profecia. Não tem outra profecia maior que a palavra de Deus. Essa é infalível. Essa Deus garante. Amém. Qualquer outra na boca de qualquer um outro pode passar por avaliação. É Bíblia. Você não pode julgar o profeta, mas sim a profecia. Mas em caso de charlatanismo, nós nos levantamos e pela Bíblia nós defendemos o nosso povo. A nossa responsabilidade como pessoas responsáveis por um rebanho é justamente denunciar o pecado. Outro sim, desculpa aqui. Se você se sentiu lesado por essas pessoas, grava. Isso eu trago a orientação dos nossos advogados, pelo qual eu trabalho com eles, e eles me assessoram. O que você faz? Se você estiver num culto, alguém falar teu nome, endereço, CPF, proferir uma cura e ela não aconteceu, você grava esse vídeo. Você vai até uma delegacia, você dá parte, depois faz seus exames, essa pessoa vai ser processada, essa pessoa vai te indenizar. E aí, além de tudo, né, as pessoas vão tomar conhecimento de tão que essa pessoa era, do charlatão que era. Então faça isso. A partir de hoje, você que vai ouvir esse vídeo aqui, grave, tá lá gravando, falou seu nome, endereço, CPF, deixa um pouco o quadro emocional de lado, porque muitas vezes você se perde num relacionamento, no teu trabalho, porque você deixa o emocional falar no lugar do racional. Filma. E se acontecer, né? E se você vê que o que foi falado ali no Coaduna, que se a pessoa proferir uma cura para você, aquilo não aconteceu, dê parte dentro da delegacia, você vai ter todo o respaldo do policial que vai te orientar. Isso é crime, dá de 3 meses a 3 anos de cadeia. Charlatanismo é crime, enganar pessoas é crime, ok? Proferir curas, até o médico mesmo que se utilizar da profissão sem ele ser médico também é charlatanismo. Então tudo aquilo que a pessoa se beneficia para te ludibriar é crime, tá ok? Então, agora parei de falar. Esse telefone aqui tem mel aqui. Deus abençoe a sua vida. Esse foi mais um Falando de Bíblia. Shalom Aleichem, que a paz esteja sobre ti. Compartilha esse vídeo, hein?